Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça-feira. Obrigado por todos vocês que estão inscritos nesse canal, que divulgam com seus amigos, seus familiares. Temos o objetivo de chegar aos 1000 inscritos. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo à nossa família. Se inscreva, faça um comentário. É importante para que essa lição chegue a mais pessoas. Vamos então para a nossa lição de terça-feira, a cura do cego, parte 1. Leia João 9, 1 a 16. O que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem? E como Jesus corrigiu essas crenças falsas? Os judeus sustentavam que cada pecado acarretava uma punição peculiar e acreditavam que era possível determinar, pelo menos em certos casos, se este homem era cego por causa dos seus próprios pecados, ou então ele deve ter pecado antes de nascer, pois a sua cegueira era de nascença. Consideravam haver pelo menos a possibilidade de uma criança pecar antes do nascimento. Inacreditável, né? Vamos ler João 9, 1 a 16. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais? E Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. E isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Essa parte da pergunta dos discípulos tinha pelo menos alguma base bíblica, pois a lei declara que o Senhor pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que odeiam a Deus. Êxodo 25. Frequentemente os filhos sofrem as consequências das iniquidades dos pais, mas não são punidos pelas faltas dos pais. Podemos ver isso em Ezequiel 18, 1, 2. Eles haviam recebido de Satanás sua filosofia errônea a respeito do sofrimento, já que o autor do pecado e de todos seus resultados induziram os homens a considerar a doença e a morte como proveniente de Deus. Veja bem, o versículo 3 poderia ser parafraseado assim: nem este homem pecou, nem os seus pais. Mas como resultado do seu sofrimento, as obras de Deus serão manifestadas nele. Jesus não explicou a causa da aflição do homem, mas disse aos judeus que seria o resultado. Para aqueles que o amam, Deus faz com que todas as coisas, até mesmo as aflições enviadas pelo inimigo, contribuam juntas para o bem. Romanos 8, 28. Na providência de Deus, os castigos do inimigo são canalizados para o nosso bem. Vamos continuar no verso 4. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a enxergando. Os seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. E o que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E eu fui e me lavei,
e agora eu posso ver. Então, onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador pode fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os antigos acreditavam que a saliva continha virtudes curativas. Nós já estudamos sobre isso. Contudo, é difícil para Jesus ter usado a saliva por sua suposta propriedade curativa. A preparação da lama estava incluída nas restrições das leis rabínicas relativas ao sábado. E aqui também, quando diz cuspiu no chão, Jesus transgrediu a tradição rabínica que só permitia que esse tipo de unção, quando normalmente era realizado, era feito em outro dia. A ordem para lavar-se no tanque não foi porque houvesse algum poder curativo na própria água, mas, sem dúvida, porque Jesus queria testar a fé daquele homem. Sem dúvida, a aparência do homem mudou muito. Seus olhos abertos agora iluminavam todo o seu rosto. Houve muita excitação quanto à sua identidade. Mas o próprio homem resolveu a questão dizendo: sou eu. Sem dúvida, Jesus só se identificou pelo nome. O cego não sabia que ele era o Messias. Ele nunca tinha visto Jesus, porque quando foi lavar-se no tanque de Siloé, ainda estava cego. Para os escribas e mestres da lei, como o caso do cego, não era uma emergência, ou seja, sua vida não corria perigo. A cura realizada por Jesus foi uma violação da lei judaica tradicional. Os judeus, os chamados defensores da lei, deturparam completamente a intenção e o propósito do sábado. Eles não perceberam que o dia era santificado para o bem do homem, físico, mental e espiritual. Sua santificação nunca teve a intenção de impedir obras de necessidade e misericórdia que estivessem de acordo com a energia criativa que o sábado comemora. Os fariseus admitiram que o milagre era verdadeiro, mas insinuaram que o poder pelo qual foi realizado era do maligno. A cura foi considerada pecaminosa por se tratar de um caso crônico que não exigia atenção imediata. A vida não estava em perigo. A preparação da lama e a unção dos olhos também foram considerados violações das leis do sábado, segundo os rabinos. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais consciente de quem é Jesus, que era um profeta, que vinha de Deus. Mas os líderes religiosos, cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Bem, não perca a lição de quarta-feira, a cura do cego, parte 2. Até amanhã, se Deus permitir.